Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria que nós vamos estudar hoje, doutrina do pecado, a marteologia, esta matéria está no módulo 4. Você que já tem o nosso material didático, que já é nosso aluno, é só procurar no módulo 4 a marteologia. E se você é aluno do nosso curso online, entra aí na plataforma e clica em Amarteologia, você tem o ponto completo. Se perdeu as aulas anteriores, elas estão disponíveis também aí no meu canal. Procure aí no playlist Amarteologia, você tem todas as aulas aí. O ponto que nós vamos estudar hoje, bastante polêmico, é sobre o pecado imperdoável. O que seria o pecado imperdoável? Muitos teólogos discutem o assunto, fazem comentários sobre o assunto. Existem muitas dúvidas de qual seria o pecado imperdoável. E nós vamos tomar como base o que foi dito por Jesus. Foi ele que falou sobre este assunto. Então veja Mateus no capítulo 12, versículos 31 e 32. Eu vou expandir aí na tela para você. Diz assim o texto: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Viu que assunto importante e sério? Mas aí vem a pergunta: o que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Como eu sei se alguém pecou contra o Espírito Santo? Eu me lembro que, ministrando esta aula no curso presencial, uma aluna, após terminar a aula, me chamou no particular, preocupada, e ela queria saber se ela tinha pecado contra o Espírito Santo, que ela havia cometido uma falha e aquilo estava atormentando. Ela queria saber, que ela estava preocupada. Aí eu disse para ela: só o fato de você estar preocupada, estar com esse temor, você não pecou contra o Espírito Santo. Aí ela ficou mais tranquila. Mas vamos analisar o assunto. Existe uma matéria na grade teológica e o nome desta matéria é hermenêutica. Qual é o papel desta matéria? Qual é o significado de hermenêutica? Significa a arte de interpretar textos. Então, esta matéria tem como objetivo a interpretação de textos. No nosso caso, textos bíblicos. E uma das regras da hermenêutica é sobre o contexto. E o que é o contexto? É aquilo que vem antes e depois do texto. Então nós vamos lançar mão desta ferramenta da hermenêutica para aprofundar um pouquinho esta questão. Veja esse slide aí na tela. Vou expandir para você. No contexto do Novo Testamento, a blasfêmia, mais especificamente na referência que ora discutimos, mantém o sentido de atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus. Isto é, o que se constitui uma injúria e um insulto contra Deus. Então veja, nós vamos lançar mão do contexto, do momento que Jesus disse essas palavras. Então nós vamos ver o que aconteceu antes, para entendermos o que seria o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja Mateus nos versículos 22 e 24. Depois você lê o capítulo com calma aí na sua casa para entender melhor. Mas agora vamos observar os versículos 22 e 24 do mesmo capítulo, 22, 23 e 24. Olha o que diz o texto. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia:
Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Veja que importante esta informação do contexto. Foi neste contexto que Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, muitos teólogos piedosos, pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, doutores na palavra, ensinam que pecar contra o Espírito Santo, que o pecado imperdoável é atribuir aquilo que Deus faz a Satanás, aos demônios, ou ao príncipe dos demônios, no caso aqui, Beelzebu. Por quê? Porque o contexto mostra isso, que Jesus havia libertado um endemoniado, Jesus havia curado uma pessoa que era cega e muda, e aqueles que conheciam a lei, os religiosos da época, os fariseus, estavam dizendo que Jesus fazia aquilo em nome do príncipe dos demônios. Então, estes teólogos piedosos, estudantes, entendem que pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que Deus realiza. E isto não tem perdão. Então veja que não se trata aqui de pessoas leigas. O assunto é muito sério, está tratando de pessoas que conheciam a palavra. Então, concluindo o assunto de hoje, o que seria pecar contra o Espírito Santo, segundo essa linha de teólogos, de estudantes da palavra, de doutores no assunto, observando o contexto de que Jesus disse sobre o assunto, seria atribuir a Satanás aquilo que o Espírito Santo está realizando, a obra de Deus. Então isso seria pecar contra o Espírito Santo. Bom, existem outras interpretações, mas nós vamos ficar com esta que está dentro do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Olha, depois dessa matéria, nós vamos estudar soteriologia, doutrina da salvação. Eu sempre tenho ensinado para os meus alunos e fico muito feliz porque ao aprender a questão do pecado e a questão da salvação, os alunos passam a ter certeza, segurança da salvação. E isto eu quero que aconteça com você também. Se você ainda não tem a certeza e a segurança da sua salvação, observe estas aulas que com certeza vai te ajudar muito. E é importante, é necessário que você tenha segurança, certeza da sua salvação. E se você quiser aprofundar mais sobre o assunto, você pode acessar o nosso site. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Lá você tem mais matérias específicas sobre a questão do pecado imperdoável, se você quiser aprofundar mais a questão. E também adquirir o nosso curso. O nosso curso, nós temos as 3 modalidades no nosso site, ali tem a descrição de cada matéria, do material, tudo explicado no nosso site. Só que não tem mais aquele desconto no site. E se você quiser aquele desconto que chegava quando estava no site a 50%, você está assistindo a aula e fala, eu queria tanto aquele desconto, então envia uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp, que eu peço para liberar o desconto de 50% para você. O WhatsApp é o 21 98622 3266. 21 986 22 3266. É só escrever, olha, eu estou assistindo as aulas, estou gostando e quero aquele desconto de 50% para ser aluno do ICP. E eu libero o desconto para você, tá bom? Vou pedir também um favor para você, me ajude divulgando o meu canal. Olha,
já estamos atingindo 6 milhões de acessos. Acessos, um número significativo, 6 milhões de acessos. E isso eu estou conseguindo graças à sua ajuda, a você divulgando, divulgue pelo WhatsApp, anuncie na sua igreja. Os irmãos que querem aprender e não tiveram oportunidade, agora podem aprender por meio do meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que você fazendo isto, você estará abençoando mais pessoas com o ensino da genuína e poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.